Olá! Hoje então vamos falar sobre a minha prosperidade e vamos falar então de pai e mãe, quem nos deu a vida e o que tem a ver a prosperidade com pai e mãe, com quem me deu a vida. Tem tudo a ver, porque o pai dá uma direção e a mãe dá outra direção, e conforme a gente sabe, a gente é 50% de cada um, né? Então a gente tem partes de um, parte de outros, tem as células de um, células de outro, é parecido com algumas coisas com um e com outro, tanto fisicamente como o modo de agir, enfim. Então tem tudo a ver, porque o pai dá a direção para a nossa vida. Então ele encaminha, ele leva o filho para o mundo. E a mãe é aquele cuidado, é o alimento, né? Porque a mãe nos amamentou, é o primeiro alimento que a gente teve. Então a mãe está relacionado ao dinheiro. Então a gente tem que honrar o nosso pai e a nossa mãe, aquele que nos deram a vida. Por quê? Porque eles nos deram a coisa mais importante, que é a nossa vida. Se não fosse eles, a gente não estaria aqui. Então, independente do que aconteceu, independente dos julgamentos que a gente faz, eles nos deram a vida. E a gente tem que honrar isso. A gente tem que agradecer. E o que é esse honrar? Esse honrar não precisa tu conversar, se tu não te dá, se tu não tem um relacionamento, se tu não aceita. O honrar é no coração. É saber que eles te deram a vida e ser grata por isso. Então, muitas vezes a gente tem julgamentos em relação ao pai, em relação à mãe, mas a gente se coloca no lugar de defender, né, ou a mãe ou o pai. Então, a gente está julgando eles como marido da minha mãe e como esposa do meu pai. E a gente não está julgando como pai e como mãe, né? Porque é diferente. Quando a gente toma partido de um ou de outro, a gente tá indo em direção ao relacionamento deles. E o relacionamento deles é uma coisa, e eles, como nosso pai e como nossa mãe, é diferente. Então, tudo isso está relacionado à nossa vida, sim, à nossa prosperidade. O pai vou dar um exemplo da pracinha, né? Se a gente tá na pracinha, a mãe fica o tempo todo, fulano não vai que tu vai cair, fulano não vai que tá, cuidado que tu vai cair, cuidado que tu vai te machucar. E o pai diferente fica aplaudindo e diz, isso aí filho, levanta, vai de novo, não foi nada. Então assim, o pai empurra pra vida, ele leva pra vida, né? E a mãe tá sempre ali em volta, tentando amenizar, tentando proteger. Então a gente precisa dessas duas energias, tanto do pai como da mãe. Então, outra coisa, antes de julgá-los, né, os motivos que eles tiveram para fazer o que fizeram, para nos educar da forma que nos educaram, é sempre pensar assim, aquilo que eu tô cobrando deles, né? Às vezes a gente cobra atenção, que eles não davam atenção, que eles não faziam um carinho, que eles não tinham tempo, que eles só trabalhavam. Então, quando a gente julga isso, quando a gente cobra isso, a gente tem que se questionar: mas será que eles tiveram isso? Será que eles receberam isso dos pais deles? Então, e lembrar também que eles também já foram criança. Então, eles, consequentemente, eles já passaram por coisas talvez muito piores do que aquilo que a gente passou e que hoje a gente cobra deles, né? Então, sempre pensar sobre isso, porque é muito fácil a gente julgar, a gente fazer uma cobrança quando a gente não sabe o que aquela pessoa passou na verdade, né? Ou às vezes a gente julga, que nem eu falei, eu julgo porque eu quero defender a minha mãe daquele homem. Porém, ali é o relacionamento marido e mulher. Eu tenho que ver ele como pai e não como marido da minha mãe. Então, às vezes a gente toma partido de um ou de outro e não, a gente só tem que estar no nosso lugar de filho, de filha, pequeno perante eles. Eles são grandes perante nós. Então, estar no nosso lugar de filho, o que é isso? É só estar no meu papel de filha. Não querer mandar, não querer resolver as coisas por eles, não querer passar por cima daquilo que é a minha parte, né? Então, é estar realmente no nosso lugar. E tudo isso está relacionado à nossa prosperidade, porque o pai dá a direção para o mundo, a profissão, é a ação.
E a mãe é o leite materno, que diz que é nosso primeiro alimento, que é o dinheiro. Então, se a gente não se a gente não honra um dos dois, se a gente exclui, a gente está excluindo uma parte da nossa vida. Então, vai nos faltar alguma coisa. Então, por isso que tem tudo a ver a prosperidade com pai e com mãe. Então, sempre me questionar, sempre me perguntar por que eu estou julgando dessa forma. Às vezes eu sei só a história que a minha mãe me contou, às vezes eu sei só a história que meu pai me contou, eu escutei as duas partes, ou eu estou tomando partido sem saber o que realmente aconteceu. Então, sempre se questionar a respeito disso. E também não ver eles como coitados, porque quando a gente tem pena das pessoas, a gente tira a força deles, né? Então, em vez da pena, a gente tem que substituir por admiração, porque com certeza eles são pessoas fortes, né? Que passaram por tudo que passaram, muitas vezes para nos criar e nos dar o melhor que era no momento que eles podiam. Então, às vezes a gente reclama, né? Eu tinha um par de tênis, né, na época que estudava, tinha um par de tênis, mas era o que eles podiam me dar. Então, hoje eu tô aqui saudável, eu posso trabalhar, eu posso conquistar mais coisas. Então, quando a gente cobra, quando a gente faz uma cobrança, pensar, né, que eles também foram crianças. E quais as cobranças que eles tinham em relação aos pais, né? O que eles acham que faltou para eles que os pais deveriam ter dado. Então, esse assunto é bem interessante, porque às vezes a gente se coloca assim num pedestal, se achando melhor que eles, né? E não, a gente tem que se colocar pequeno, só no nosso lugar, de filho, de filha, estar aqui no nosso lugar e fazer aquilo que está ao nosso alcance, só no meu lugar, do meu lugar de filha. Então, não querer me meter, me intrometer na vida deles e decidir as coisas por eles, não. Antes de tudo, eles são adultos, eles tiveram um relacionamento e muito antes, né, da gente chegar. Então, eles já tinham uma vida antes da gente chegar aqui. Então, eles têm as razões, os motivos deles. Então, não cabe a nós julgarmos. E a tarefa de hoje é escrever 3 coisas boas do pai e 3 coisas ruins, ao teu ver, a tua visão, tá? 3 coisas boas e 3 coisas ruins, e 3 coisas boas da mãe e 3 coisas ruins da mãe. Então, aquilo que tu julga, enfim, aquilo que tu acha, minha mãe tem isso, isso, isso de bom, e tem isso, isso, isso de ruim. E do pai também, tem isso, isso, isso de bom, e tem isso, isso, isso de ruim, tá? Então, escrevam isso numa folha, que depois, mais tarde, eu vou colocar aqui no Stories o que cada coisa quer dizer. O que cada uma dessas coisas que vocês colocaram quer dizer, tá bom? Então, até amanhã.